Fala pessoal, professor Murilo mais uma vez aqui, agora para dar continuidade à nossa unidade 5, falando em si da equação de Bernoulli, tá? Para regime estacionário e fluido incompressível. Tá? Então nós temos aqui algumas limitações quanto ao uso da equação de Bernoulli e nós veremos o porquê disso. Tá? Então, primeiramente, tá, gente? A gente viu na arte anterior, a questão das energias mecânicas associadas a um fluido, né? E que isso vai gerar então uma energia mecânica total em nosso fluido, que é dada então pela soma da energia potencial gravitacional, a energia cinética e a energia de fluxo, né? Ou energia de pressão, tá? O que acontece, tá, pessoal? Nós temos aqui um princípio, tá, básico chamado princípio da conservação de energia. Tá? Ele traz para nós a seguinte relação, tá? Uma energia, ela não pode ser criada e nem destruída. O que pode acontecer é uma transformação de energia ou essa energia ser transferida. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que um corpo ele pode ter energia potencial, essa energia potencial ela vai sofrer variação, mas ela não desaparece. Tá? Ela se transforma em uma outra energia, por exemplo, a energia cinética, que é a energia de movimento, como nós vimos na questão do nosso simulador. Tá? Que a energia potencial vai se transformando em energia cinética. E com a presença de atrito, nós temos então também a geração aqui de energia térmica, tá? Que é a energia então que está sendo dissipada para o meio, certo? Então essa energia ela não é criada nem destruída, tá? Ela é transformada ou transferida. Tá? Então, através desse princípio, a gente consegue gerar uma equação chamada equação de balanço de energia. Né? O que isso quer dizer? Se a gente tomar as energias globais, né, que envolvem o nosso sistema, elas devem ser conservadas. Isso quer dizer que a energia no primeiro momento tem que ser igual à energia no segundo momento, considerando todos os tipos de energia que estão envolvidas, tanto mecânica quanto térmica, tá? E no caso também as energias que são dissipadas, né? No caso, na forma de calor, ou as energias internas que são absorvidas pelo sistema, tá? Então nós temos toda essa questão dessa equação de balanço, tá? E claro, né, ela funciona muito próximo da equação da continuidade para o caso das massas específicas, né, que a gente viu, a vazão em massa na nossa unidade 4. Tá? Então essa equação de balanço ela é chamada de equação da energia, tá? E associada à equação da continuidade, ela consegue nos fornecer subsídio, né, para resolver problemas de ordem prática, como aí determinar a perda de carga em escoamento, potência de máquinas hidráulicas e a própria transformação de energia. Tá? Claro, essa equação de balanço ela é um pouco complexa para que a gente consiga observar todos os parâmetros dela de uma só vez. Tá? Então, a gente vai compondo essa equação a partir de algumas hipóteses simplificadoras. O que eu quero dizer com isso? A gente vai considerar ou desprezar a existência de certos fatores, compor uma equação básica, fundamental, e depois a gente vai eliminando essas hipóteses e formando assim a equação de balanço de energia mais real. Tá? Então a gente vai aos poucos englobando e aumentando essa equação para chegarmos numa representação que mais condiz com a realidade, tá? Ou de forma plena. Certo? Então, essa equação inicial é chamada de equação de Bernoulli, tá? Que é a equação fundamental da hidrodinâmica. E ela trata-se, então, de um balanço, uma equação de balanço de igualdade de energia em um fluido, tá? Partindo de algumas hipóteses simplificadoras. Né? Então, quais foram as hipóteses simplificadoras impostas, né, por Bernoulli? Certo? Primeiro,
O regime, ele precisa ser permanente, né? Ou seja, não vai ter, então, variação ao longo do tempo nas propriedades do escoamento, tá? O fluido, ele tem que ser ideal, tá? Então, sem perda de energia por atrito das partículas. Fluido ideal é aquele fluido sem, né, viscosidade, então ele não tem resistência ao escoamento, então não vai ter a dissipação de energia pelo atrito das próprias partículas, tá? Então você vai eliminar que ocorra essa transferência. Depois a gente vai retirar essa hipótese, né? O fluido, ele é incompressível, tá? Então ele não apresenta variação de volume, tá? E automaticamente não apresenta variação da sua massa específica, tá? As propriedades são uniformes nas seções. Então, o que isso quer dizer? Não existe um ponto do escoamento que apresente propriedade distinta, elas são uniformes, tá? Naquela seção. Então, velocidade vai ser a mesma em qualquer ponto da seção, tá? Sem troca de calor, né? Chamado de processo adiabático. Então, não vai ter troca de calor ou energia térmica, né, com o meio, ou seja, desconsiderando a energia térmica. Lembrando que eu já comentei com vocês, né? Se um corpo ele tem maior temperatura e ele está no meio de menor temperatura, ele vai trocar calor, né? Transferindo, né, perdendo calor, né, energia térmica para o meio. Se o inverso acontece, ele recebe energia do meio. Tá? Então a gente vai considerar sem troca de calor, tá? E sem a presença de máquinas de fluxo, tá? No trecho de escoamento em estudo. Tá? O que seriam essas máquinas de fluxo? Né? Toda máquina de fluxo, em princípio básico, são dispositivos mecânicos, tá, que fornecem energia ou retiram energia do nosso fluido. No caso, de forma geral, o que fornece são ditos bombas, né, e os que retiram são ditos turbina, né, ou turbinas. Então, a bomba, através de trabalho, fornece energia à turbina, através da energia do fluido, ela gera trabalho, tá? Então, retira energia do fluido. Tá? Então, essas são as 6 hipóteses simplificadoras impostas por Bernoulli para essa equação inicial de balanço. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Considerando essas hipóteses simplificadoras e a questão, né, que nós temos da conservação de energia, né, o que nós passamos a ter? Né? Então, se eu estudo, no caso, um conduto de transporte, né, com um certo desnível, então o que é esse desnível? Note que nós temos aqui um ponto 1, uma seção 1, uma seção 2. A seção 1, ela apresenta uma cota em relação ao plano horizontal Z1, então certa altura geométrica, tá? Você tem uma cota Z2 maior, tá? Então houve aqui um desnível, você está elevando esse fluido, tá? Em relação ao plano horizontal de referência. Tá? Então, o que nós temos? Se esse conduto de escoamento, né, o fluido está escoando nele, nesse ponto 1 vai existir uma energia potencial gravitacional, tá? Relacionada a essa cota. Vai existir uma energia de pressão neste ponto. Vai também existir uma energia cinética neste ponto. Tá? Então, a energia total nesse ponto vai ser dada por essa expressão, né? Energia potencial, energia cinética e energia de fluxo. Tá? No ponto 2, vai acontecer o mesmo processo. Tá? Nós vamos ter uma energia potencial, note que a potencial vai ser maior, já que a altura é maior. Você vai ter uma energia cinética, tá? Energia cinética e uma energia de fluxo também associada. Tá? Se então o princípio da conservação de energia é válido e não existe a perda de energia ou transferência de energia na forma térmica ou da forma que for, tá? Nós vamos ter que a energia total no ponto 1, ela vai ser igual à energia total no ponto 2. Tá? Então ela vai ser mantida, ela vai ser conservada. A quantidade de energia num ponto vai ser igual à quantidade de energia no outro ponto. Tá? Assim a gente consegue igualar essas duas expressões e gerar essa equação maravilhosa, grandona, que vai ser simplificada. Tá? O que são as simplificações? Né, pessoal? Primeiramente, a gravidade
Perdão, né? Tecnicamente é a mesma em todas as regiões. Então a gente pode simplificar essa expressão inteira pela gravidade. Né? Então essa gravidade vai ser simplificada, essa, né? Só que vai apresentar uma gravidade sendo dividida em algum ponto. Né? Como o fluido é incompressível, o volume vai ser igual, então a gente também consegue simplificar essa expressão pelo volume. Né? Como a massa também é igual, a gente consegue simplificar também pela massa. E a gente chega então na equação de Bernoulli. Então a equação de Bernoulli, ela vai associar para nós Z1. O que é esse Z1? Né? É a carga potencial gravitacional, tá? Ou altura geométrica, tá? Da carga de fluxo que está passando ali, de origem então geométrica, né? A altura em relação ao plano de referência, tá? A carga cinética, que está associada à velocidade, e a carga de pressão, tá? Ou carga de fluxo, tá? Que está relacionada à pressão. Então a equação de Bernoulli fala que Z1, então a cota, a altura geométrica, a altura da carga, vai ser igual à velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, mais a pressão 1 dividido pelo peso específico do fluido, que vai ser igual a Z2, que é a carga ou altura geométrica, né, da segundo ponto, mais a velocidade 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Tá? Mais a pressão no segundo ponto, dividido pelo peso específico do fluido. Tá? Então essa é a equação de Bernoulli. Tá? Então ela nos permite relacionar as cotas, então as alturas, tá? As velocidades do escoamento e as pressões que atuam em seções do nosso escoamento. Tá? Então vamos lá, só frisar o que são os significados de cada uma delas. Tá? Então o termo Z, ele nada mais é que a energia potencial dividida pelo peso. Tá? A nossa carga Z. Então ele expressa a energia potencial por unidade de peso ou carga potencial em metros. Tá? Então ele vai dar isso em metros, fazendo aquela referência com a altura manométrica, carga, né? Potencial, ou altura geométrica, também é muito utilizado. Você tem então V quadrado dividido por 2G é igual a energia cinética pelo peso, então ela passa a expressar a energia cinética por unidade de peso, ou dita carga cinética, em metros, tá? Também medida em metros esse valor, certo? E você passa então a dizer também isso aqui, altura cinética, né? Já que você está se referindo à altura de fluido que isso consegue elevar. Tá? E o peso, a pressão dividida pelo peso específico é igual à energia de pressão dividido pelo peso, né? Então que expressa a energia de fluxo por unidade de peso ou carga de pressão em metros, tá? Também chamada de altura pisométrica. Tá? Então, dessa forma, a carga total, né? Então, soma dessas três cargas, quando a gente soma a carga potencial, a carga cinética e a carga de pressão, a gente consegue a carga total que está atuando naquela seção, que é a nosso H, ou altura, né? No caso aqui, uma altura total, tá? Gerada por todas as energias que estão atuando no nosso fluido. Tá? E assumindo o princípio da conservação de energia, nós temos então que a carga total no ponto 1 vai ser igual à carga total no ponto 2, já que não ocorre dissipação de energia, certo? Então, os aspectos iniciais aqui da equação de Bernoulli. Tá? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Com essa apresentação teórica da equação de Bernoulli, e no próximo vídeo eu trago a resolução de um exemplo falando sobre a equação de Bernoulli. Tá? Grande abraço e até daqui a pouco. Fui!